E agora, meio-dia e 19, as eleições da Turquia estão caminhando para o segundo turno. O atual presidente, que já está há 20 anos no poder, perdeu o seu protagonismo para o seu opositor. E, ao que tudo indica, Erdogan deve vencer as eleições, mas essa vitória deve ter um gosto muito amargo para o atual presidente. E para comentar esse assunto e trazer principalmente essa ligação, quais são os pontos de ligação entre a política da Turquia e a brasileira, e como é que está esse cenário de eleições aí da Turquia, inclusive se há possibilidade, se há fraude nas eleições, já que lá o voto é impresso, né, não é voto eletrônico. Sobre todos esses assuntos aí, vamos trazer aqui no Meio Dia em Brasília Duda Teixeira, que é nosso editor de internacional, para comentar esse tema. Tudo bem, Duda? Obrigada, seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Oi, Kis, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos falar de Turquia, então. Vamos falar sobre esse tema aí. Duda, eu confesso para você que meu desafio aqui no Meio Dia em Brasília é falar o nome desse presidente, do atual presidente, do seu opositor. Fala para a gente, Duda, para todo mundo entender aí, inclusive eu. O presidente é fácil, Erdogan. Erdogan, O, isso. o opositor que é mais difícil, e aí eu recomendo você fazer tipo com um ritmozinho, sabe? Kılıçdaroğlu. Aí você consegue. É o Kemal Kılıçdaroğlu. Beleza. Kemal Kılıçdaroğlu. Pronto, Isso. resolvi o problema. Duda, 20 anos à frente da Turquia é muito tempo, né? Porque e ainda ele aposta ainda, e a chance dele ficar mais 5 anos. Como é que está sendo isso, Duda? Pelo visto, a eleição não vai ter um gosto tão doce para eles, caso ele vença as eleições. Como é que está o placar lá? Conta pra gente. Bom, 20 anos a gente faz a comparação aqui no Brasil, seria como se o Lula não tivesse saído do poder, né? Desde que ele assumiu em 2003, porque é o ano que o Erdogan é, assume aí o governo. Ele venceu, mas bem perto de conseguir os 50%. Se ele conseguisse os 50% no primeiro turno, aí ele já liquidava a eleição, já era o vitorioso. Ele não consegue e vai ter um segundo turno, então, 28 de maio. É, 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 o Financial Times e alguns veículos estão dando aí como muito provável que ele vença esse segundo turno. Isso porque as pesquisas aparentemente superestimaram a oposição. Algumas pesquisas estavam dando o Kılıçdaroğlu com 60%, 50 e tantos por cento. Isso não aconteceu. Então, o Erdogan provavelmente, tá, não é assim total certeza, ele teve 49,5% dos votos contra 45% do Kılıçdaroğlu, mas, enfim, o terceiro colocado é um aliado dele, então é bem possível que os votos do Sinan Ogan acabem indo para o Erdogan e o Erdogan vença nesse segundo turno. E aí, como você falou, tem muita gente aí falando de fraude, né, Kis? Não sei se Uhum. você chegou a ver isso também. Duda, sim, a gente tem até um vídeo aqui, deixa eu ver se os meninos resgatam pra gente, e aí eu vou destacando logo, esse vídeo é vídeo de internet, a gente não sabe até que ponto é um vídeo confiável, mas há uma galera e um pessoal pontuando talvez a possibilidade de fraude nas eleições da Turquia. Solta o vídeo pra gente, Rô, por gentileza. Ó, esse vídeo aí, de acordo com a descrição que a gente viu, seria o líder de uma aldeia na Turquia, que ele estaria aí votando em nome de toda a aldeia no Erdogan para vencer as disputas. Mas aí, Duda, como é que estão? Quais são os seus levantamentos sobre a confiabilidade das eleições aí na Turquia? O apoio do Erdogan é muito maior nas aldeias do interior da Turquia e que são mais religiosas, mais islamistas, né? Então, é possível que tenha tido, é provável que tenha tido fraude, mas fraude em menor escala. Tudo que eu li até agora diz que fraude massiva, assim, de milhares de votos, a ponto de mudar o resultado da eleição, isso não aconteceu. O que se diz na Turquia, e eu já falei até com o pessoal, com cientistas políticos de lá, eles falam que as eleições lá são livres, mas não são justas. O que isso quer dizer? Livre porque tem vários partidos, o Conselho Supremo Eleitoral é independente,
faz a eleição direitinho, só que diz que não é justo. Por quê? O Erdogan ele acabou com todos os veículos de imprensa independentes que criticavam ele. Os veículos que sobraram são todos meio que chapa branca e só falam do Erdogan elogiando. Elogiam o Erdogan e eles nem mostram quem são os candidatos de oposição. Então, os candidatos de oposição, muitos dos turcos nem sabem quem são, né? A gente fala aqui do Kılıçdaroğlu, mas muitos turcos não conhecem esse nome. Outra coisa, o Erdogan ele usa muito os recursos públicos em favor dele. Então, recentemente, ele aumentou os salários de todos os servidores públicos em 45%. E outra coisa é que sempre acontecem represálias se uma empresa, por exemplo, pega e apoia os candidatos de oposição. Então, as empresas têm medo de apoiar, por exemplo, o Kılıçdaroğlu. Então, é isso, as eleições são livres, mas não são justas, né? O Erdogan ele tem uma baita de uma vantagem nisso daí. Duda, agora você falando esses 3 pontos aí, me lembram muito um cenário que é bem nacional, que é a questão da mídia, a mídia chapa branca aí, você falando aí sobre essa repressão, a censura, e tem mais um ponto também que a gente conversou mais cedo sobre a questão da economia, né? Já que eles baixaram a taxa de juros lá no país, a canetada. Como é que foi isso, Duda? Fala aí dos pontos em comum aí com a política nacional. O Erdogan ele fez na Turquia o que os petistas iam adorar fazer aqui no Brasil, tá? Em 2019, ele muda uma lei que dá autonomia ao Banco Central e o mandato do presidente do Banco Central, que era de 5 anos, enfim, o presidente do Banco Central pode agora cair, basta o presidente mandar, né? Ele perde esse mandato fixo de 5 anos. Então, no Brasil, por exemplo, o Lula pode reclamar o quanto quiser do Roberto Campos Neto, mas ele não consegue tirar o Roberto Campos Neto de lá. O Erdogan tira o presidente do Banco Central quando ele quiser. E aí, desde que começou essa nova lei, em 2019, já tem 4 presidentes do Banco Central que rodaram. Então, se não está fazendo o que ele quer, ele pega lá e tira. E a Turquia estava com uma inflação de 20%, o Erdogan falou, puxa, a gente precisa estimular a economia, vamos baixar as taxas de juro. O presidente do Banco Central não quis, ele demitiu o sujeito. Assume um outro que faz o que ele quer e quando cai a taxa de juros, a inflação vai para 80% ao ano. Então, isso era hoje uma das principais críticas que a oposição fazia e se acreditava que, por causa dessa inflação alta, o Erdogan ia penar bastante nas urnas. Outro fator que se acreditava que ia interferir era o terremoto. O terremoto aconteceu em fevereiro e, enfim, 200 mil prédios colapsaram, é um número absurdo. Teve uma reclamação muito grande que as leis de construção segura de edifícios não estavam sendo cumpridas e que a culpa era do Erdogan. Mas, no final, esse resultado que a gente viu das eleições de domingo até que não foi tão preocupante assim para Erdogan. Ele foi mal, ele não ganhou no primeiro turno, ele ganhou no primeiro turno na última eleição presidencial. Essa não vai ser tão fácil, mas, enfim, ainda assim ele tem uma boa chance aí de ganhar em 28 de maio. Duda, mas assim, a gente analisando aqui de fora o cenário, o que a gente percebe ok, ele tem grandes chances de ganhar as eleições, muito embora o segundo turno aí, mas assim, considerando tudo que ele tem nas mãos, todo o poder, o controle que ele tem nas mãos, que ele propiciou e chegou a esse ponto, na verdade é uma vitória que não é vitória, né? Já que ele tem a máquina na mão, tem o poder, tem o controle da imprensa, tem o controle da mídia, e do outro lado tem um candidato, um opositor, que aí está aí em segundo plano, mas chegou bem próximo, aí foi 49 por 46, não foi isso? E ele tem também o controle do judiciário, ele, enfim, nomeia os juízes ali sem nenhum problema para a Suprema Corte, então ele tem o controle do país. A gente não diz que o Erdogan, desculpe, a gente não diz que ele é um ditador, né? A gente geralmente fala que ele é um autocrata, até porque isso que eu expliquei, as eleições lá são livres, né? Ele pode perder ainda essa eleição dia 28 de maio,
mas ele comanda o país com mão de ferro. Ele, em 2016, inventa um golpe de Estado, manda os militares darem tiro na ponte, e aí ele se diz vítima de um golpe de Estado e sai perseguindo tudo que é rival político. Então, ele manda prender também um monte de gente. Então, é um autocrata no caminho para virar uma ditadura, e uma das promessas do Kılıçdaroğlu era que ele ia conter isso daí. Ele falou assim: olha, esse caminho nosso por uma ditadura, eu vou suspender, a gente vai voltar a ser uma democracia e vamos chegar mais perto ali da Europa e do Ocidente. Mas se o Erdogan continuar no poder, esse caminho para a ditadura continua, o que é ruim para todo o resto, né? Porque o Erdogan, apesar de ser da OTAN, ele cria vários problemas para a OTAN, né? Ele não deixou a Suécia entrar na OTAN, ele atrapalhou a entrada da Finlândia, e ele é um parceirão do Putin. O Putin, mesmo com todas as sanções econômicas, aí o Erdogan continua comprando petróleo barato do Putin, então, de alguma maneira, ele ajuda a financiar a guerra na Ucrânia. Então, enfim, é um parceiro ruim para quem está na Turquia, preocupado aí com o que sobrou da democracia, e ruim também para todo o resto da OTAN, para a Europa e para o mundo. Duda, só para a gente encerrar, você pontuou agora que ele não é considerado um ditador, mas que já tem aí, está a caminho de constituir a ditadura na Turquia. Quais são os caminhos, quais são os passos, Duda, para tornar o país uma ditadura? Não é bom dar ideia, mas uma delas é acabar com essa eleição livre, né? Tornar a eleição totalmente manipulada, como foi aqui, sei lá, o Alfredo Stroessner, paraguaio, o Maduro na Venezuela, a Nicarágua, todos esses países têm eleições, só que a gente já sabe o resultado de antemão. Na Turquia, a gente pode até falar que ele tem mais chances de ganhar, que é totalmente injusto a campanha, mas pode acontecer do Kılıçdaroğlu vencer no dia 28 de maio. Essa chance não está totalmente eliminada. Perfeito, Duda. A gente vai ficando por aqui com essa informação, e eu gostei, não é bom dar ideia mesmo, não, que daqui a pouco, né? A Sunshine botou assim: toda censura precede uma ditadura. Foi o comentário aqui da Sunshine no meio-dia em Brasília. E realmente, vamos até parar por aqui para evitar dar possíveis ideias aí. Duda, obrigada pela sua participação no meio-dia em Brasília. Obrigada por explicar esse tema aí da Turquia para a gente. E eu te espero em outras oportunidades. Eu que agradeço, Ki. Sempre um prazer. Tchau. Tchau, tchau.